Como é que é essa situação assim, de percepção? Porque eu tenho procurado mostrar para as mães que, de repente, que dependendo de como ela olha para a situação, né, de como ela interpreta a situação que ela está vivendo junto com o filho adolescente dela, o resultado pode ser um ou pode ser outro. Né? E aí eu estava perguntando no seu caso, né, nesse mundo que é um universo totalmente paralelo mesmo, né? Quem não convive com problemas de saúde mental tem muito preconceito, muita coisa que não tem nem ideia, né? É um universo que a gente desconhece. Como é que é essa questão de percepção para você? A palavra percepção, o que significa? De onde que vem isso? O que é percepção no seu mercado? Pois é, Vá, hoje a gente tem visto cada vez mais estudos nessa área da saúde mental, porque até 20, 30 anos atrás não havia uma preocupação tão profunda com doenças da mente, com complicações mentais, e sim com o corpo. Mas isso tem total ligação com a nossa história. A gente até entende muito bem o porquê disso, né? Antes, um braço amputado atrapalhava muito mais a rotina do trabalhador, do ser humano, né? Do que, às vezes, algo que não se compreendia muito, que eu colocava alguém na cama durante alguns dias, depois voltava. Mas, em resposta à tua pergunta sobre a percepção, né? Hoje, entende-se a percepção como se fosse uma lente. E aí eu estou fazendo essa comparação para ficar mais simples, né? Não quero dar nenhuma resposta aqui científica ou mais aprofundada, mas em outras palavras, percepção é como se fosse a nossa lente. Para quem usa óculos ou usa lente, deve entender muito bem qual é a função. Então, o que acontece? A gente forma a nossa percepção ao longo da nossa existência, da nossa vida, com as nossas experiências, com a nossa história, com o nosso contexto, as nossas. Então, forma como essa lente, esse óculos, né? Como é que eu posso dizer? A cor da armação desse óculos, o formato do óculos, se ele é redondo, quadrado ou não, ela vai se formando ao longo da nossa vida diante dessas questões. Então, como cada um tende a ter o seu óculos, a sua lente, a sua forma de ver o mundo, assim também a percepção. Tanto é que, diante de uma mesma situação, de um mesmo problema, pessoas diferentes têm visões diferentes a respeito da mesma questão. Até tem uma imagem que eu já usei, eu acho que é bem simples de entender a partir daí o que é a percepção, que ela mostra um número 6, né? O número 6 visto de um lado representa o número 6 por causa da voltinha dele e tudo mais, mas a pessoa, se tiver do lado oposto, vai ver um número 9. E é o Eu mesmo número. sempre lembro essa imagem. É a mesma imagem, né? Ele desenhado no chão, se tem alguém em pé desse lado, outra pessoa em pé desse lado, e o 6 está desenhado no chão, né? Quem olhar de um lado vai ver 6, mas quem olhar do outro lado vai ver 9. E os dois estão certos, isso que é maluco, né? Isso, os dois estão certos, isso mesmo. Então, essa é uma forma simples de a gente entender a base do que é a percepção. Ela é algo individual, que é formado ao longo da nossa vida, e que é muito influenciada pela forma como nós digerimos o que nos acontece através dos nossos pensamentos, da forma como a gente lida com as nossas próprias emoções, dos objetivos que cada um tem, enfim, toda a nossa. Imagina como cada ser humano é complexo, assim também pode ser a percepção. Por isso que a nossa mente é responsável por administrar toda a nossa percepção, né? Ela pode muitas vezes, com a percepção do mundo, criar grandes problemas, coisas assim, ou simplificar grandes problemas. É mais ou menos por aí que a gente começa. Parece que você estava na live com a Deia na segunda-feira, na terça-feira passada, porque a gente falou exatamente isso. Eu dei um exemplo de uma vez que eu cheguei em casa e a minha torneira faz mais de 10 anos isso, tá? Mas a minha torneira do jardim, aquela que a gente põe para aguar as plantas ali, ela tinha quebrado. E por causa disso, porque a torneira quebrou, eu sentei na calçada e chorei copiosamente. O que leva uma pessoa a chorar porque um objeto que custou menos de 10 reais, depois que eu fui no lugar lá, comprei, custou menos de 10 reais, por que uma pessoa chora, né? Reage com essa intensidade por causa de uma coisa tão banal?
justamente por causa da percepção. Eu estava naquele momento enxergando que estava tudo dando errado. Tinha um monte de coisa que tinha dado errado, que não tinha saído como eu esperava, que não era como as minhas expectativas estavam clamando, né? E aí, quando eu cheguei em casa e a torneira quebrou, para mim foi a gota d'água que me fez transbordar, literalmente. Fiquei ali, né, inundando o planeta com lágrimas por causa de uma torneira. É bem isso que você falou.